noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo que temos feito no Catecismo de Heidelberg. Como os irmãos sabem, é um importante documento da nossa confessionalidade. Hoje, no domingo, naquilo que seria o domingo de número 25. Então, o 25º encontro nosso, já estudando sobre isso. E o assunto desse domingo, meus irmãos, no Catecismo de Heidelberg, é a palavra e os sacramentos. Nós vamos estudar a palavra e os sacramentos, de sorte que nós veremos hoje o seguinte: a fé nos permite participar de Cristo, de todos os seus benefícios. É um dom do Espírito Santo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é produzido em nossos corações pela pregação do Evangelho. E em terceiro lugar, é fortalecida pelos sacramentos. Vou repetir: a fé que nos permite participar de Cristo e todos os seus benefícios é um dom do Espírito Santo, é produzida em nossos corações pela pregação do Evangelho e nos fortalece pelos sacramentos. Isso está, irmãos, é o resumo desse domingo 25, que é entregue para nós na forma de 3 perguntas. Nós vamos ler as perguntas. Se você quiser acompanhar, por bondade, você vai pegar o seu aparelho celular e vai abrir lá no grupo da igreja. No grupo da igreja, eu postei um pouquinho mais cedo as 4 perguntas referentes ao domingo de número 25, e nós vamos ler agora a pergunta de número 65. Então, por bondade, vá lá pegue o seu aparelho celular, se tiver à disposição, para que você possa acompanhar. A pergunta 65 é a seguinte: visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem esta fé? E a resposta à pergunta 65 é a seguinte: vem do Espírito Santo, que a produz em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, por bondade, pedindo agora juntamente comigo, acompanhando a minha oração, para que sejamos edificados pela exposição deste texto precioso e das porções da Escritura que servem de texto prova. Oremos, irmãos. Ó Deus santo e bendito, nós te louvamos por essa noite, onde vamos, ó Deus, ter a oportunidade de estudar sobre a fé, essa mesma fé que nos permite participar de Cristo, de todos os seus benefícios, que é um dom do Espírito Santo, que é produzida em nossos corações pela pregação do Evangelho e que nos fortalece por meio dos sacramentos. Isso nos ajude, ó Deus, a entender bem, ó Deus, esta lição de hoje, e que tudo redunde no nosso aprendizado e especialmente na glória do nome do Senhor. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, essa pergunta 65, ela faz um link direto com aquilo que nós temos visto nas últimas exposições. Na penúltima e também na última. Eu estava assistindo hoje a exposição do pastor Alex, eu não estava presente aqui em período de descanso, e o pastor Alex leu, como eu também li na quarta-feira anterior, o texto de Efésios, capítulo 2, especialmente o versículo 8, nós vimos lá que a fé é um dom de Deus, a graça e a salvação procedem de Deus, não vêm de obras, para que nenhum de nós venha a se gloriar por isso. Então, em sequência a esse estudo, meus irmãos, nós vimos aqui uma afirmação nessa pergunta 65, visto que somente a fé nos faz participar de Cristo, então só somos participantes de Cristo, só somos salvos, só estamos em Cristo por meio da fé. De onde vem essa fé? Então a resposta é muito clara. O que é que está acontecendo aqui? Me permita explicar a resposta dessa pergunta 65. Nós temos aqui, meus irmãos, a informação de que a fé é a ponte, é o meio que Deus usa para nos conectar ao nosso bendito Redentor. Então, como estamos ligados a Cristo? Estamos ligados pela fé. Isso é uma obra graciosa de Deus. Então, os benefícios salvadores de Cristo são apropriados por nós quando nós exercemos a fé nele. Muito bem. E veja, essa pergunta 65, irmãos, está oferecendo 3 elementos importantes aqui como resposta. Ela está falando sobre o Espírito Santo,
o Espírito Santo nos concede a fé, ele faz isso por meio da pregação do Evangelho e fortalece isso através dos sacramentos. A gente não vem aqui e escuta o sermão, então a pessoa entrou aqui pela primeira vez, ouviu o sermão, se converteu. Então, Deus, por meio do Espírito Santo, Deus Espírito, usou a pregação da palavra para converter aquele pecador. E aí, quando aquele pecador professa a sua fé, é batizado, ele está tendo a sua fé ali fortalecida por meio dos sacramentos. Quando ele participa da mesa do Senhor, que é um sacramento, ele vai tendo a sua fé fortalecida. E para provar isso, irmãos, nós vamos ler 3 textos bíblicos, apenas versículos. Eu gostaria de convidar você a fazer isso agora, por bondade. Vamos repetir a leitura de Efésios 2, versículos 8 e 9, é o primeiro texto. Efésios 2, versículos 8 e 9. Nós vamos ler uma só voz, então, por bondade, abra sua Bíblia e prepare-se para ler juntamente comigo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Escuto algumas páginas ainda mexendo, vou aguardar. Muito bem, leiamos juntos, irmãos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora vá para um segundo texto, por bondade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós também vamos ler a uma só voz esse texto. 1 Coríntios 2, 12. Vamos lá? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então a salvação foi dada como? Gratuitamente. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E este versículo está dizendo o quê? Que nós temos recebido não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. E qual é a finalidade? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito está aqui para fazer com que nós conheçamos aquilo que graciosamente recebemos da parte de Deus. Terceiro texto que nós vamos ler, irmãos, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. E depois da leitura dos 3 textos, eu quero continuar a exposição, a explicação dessa pergunta de número 65. Vamos lá? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, recebemos a salvação pela graça, gratuitamente somos abençoados com o poder do Espírito que nos ensina a respeito destas coisas, e então participamos dos sacramentos aqui, no caso, a ordem expressa do Senhor Jesus de batizarmos. O batismo é um dos sacramentos da nova aliança, o batismo e a Santa Ceia. Pastor, explica isso para a gente. Muito bem, como foi ilustrado nesse texto de Coríntios, irmãos, que acabamos de ler, o Espírito Santo é quem nos dá a capacidade de compreendermos as coisas que nos são dadas gratuitamente da parte do nosso Deus, incluindo a fé. E Romanos 10, 17, irmãos, que nós não lemos, mas um texto muito conhecido, é dito lá que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a proclamação do Evangelho que semeia a fé nos nossos corações. E, finalmente, depois de termos ouvido, porque a fé foi semeada, porque o Espírito nos habilitou a fazer isso, veja que nós temos os sacramentos, para que essa fé que nos foi dada gratuitamente, que o Espírito nos revelou, que veio por meio de ouvirmos a palavra de Deus, seja fortalecida. Então, quando você vem para a Santa Ceia, ou quando você vem para a ocasião aqui, em que vai ter um batismo infantil, você está participando de uma ocasião onde a sua fé é ricamente fortalecida no Senhor ao participar destes sacramentos.
Então, irmãos, em Mateus 28, 19, foi isso que nós vimos a ordem expressa do nosso Redentor de batizarmos aqueles que iam se convertendo, à medida que os crentes vão chegando na igreja, vão recebendo o sacramento. Eu quero ilustrar a explicação disso para que, irmãos, não reste dúvida sobre isso que a gente está vendo na pergunta 65. E aqui me permita dizer uma coisa, abrir um pequeno parêntese. Parece às vezes que a gente é repetitivo demais, não é verdade? A gente tem encaminhado aqui no estudo da nossa confessionalidade, e aí às vezes o domingo 24 parece bastante com o domingo 25, e aspectos do domingo 23 também parecem, e a gente, poxa, será que não está repetitivo? Né? Não está não, irmãos. Inclusive, infelizmente, o que a gente percebe é a necessidade constante que a igreja tem de nós sermos relembrados naqueles aspectos mais simples e mais básicos da nossa fé, inclusive, se for necessário, que se desenhe. Especialmente se dá quando a gente vê que a vida do crente está diferente daquilo que ele professa. Né? Não cabe para a gente, como crente, ficar professando com a boca que é crente, mas chegar aí fora e está professando outra coisa. Ou querer estudar as coisas grandiosas do aspecto bíblico e teológico e engasgar com as coisas pequenas aí do nosso dia a dia. Então, o que nós temos visto aqui, apesar de muitas vezes parecer básico ou até mesmo repetitivo, é fundamental para a nossa fé, porque nos ajuda a consolidarmos tudo que temos recebido e que Deus nos dê a graça da gente praticar aquilo que a gente tem recebido. Uma ilustração, portanto, irmão, feche meu parêntese. A ilustração, portanto, aqui, irmãos, com relação à fé, eu quero que você pense aqui num avião. O Espírito Santo como sendo o motor desse avião. Obviamente que qualquer ilustração que lide com a divindade vai sempre estar longe de representar a realidade, né? Mas pense aí na função de um motor de um avião. Então, o Espírito Santo é aquilo que permite que o crente caminhe, avance, assim como o motor de um avião é aquilo que permite que ele alce voo. O avião só pode sair do chão, decolar, voar, cumprir a sua função se o seu motor fizer isso. E quem permite que nós nos movamos em direção a Deus é o Espírito Santo que vem trabalhar em nós. Muito bem, sem o motor, o avião não sai do chão. Assim como sem o Espírito Santo, nós não temos, de forma alguma, como ter fé nos nossos corações. A fé que é colocada no nosso coração nos é dada pela ação do Espírito Santo, nos regenerando, como já estudamos em ocasiões passadas. A pregação do Evangelho é como se fosse a gasolina que está sendo colocada lá no avião. Aliás, parece que a gasolina do avião é uma gasolina especial, viu? E é bem cara, dizem por aí, um combustível todo diferenciado. E a fé, irmãos, funciona como esse combustível que permite, né, que o motor funcione e que ele continue no ar. Então, de forma semelhante, meus irmãos, aí, a pregação do Evangelho alimenta e mantém viva a nossa fé, que o Espírito Santo plantou em nós. E os sacramentos funcionam como uma espécie de instrumentos, né? Instrumentos de voo, né? Eles não apenas complementam ali as funções do motor, que já está ali presente, né? O combustível que já nos foi dado, mas ele nos mantém na rota. Eu costumo dizer, às vezes, quando estou levando a ceia nas congregações, que é um dos sacramentos, que nós estamos ali, na hora que participamos da ceia, vendo a pregação do Evangelho. É quase que um teatro mesmo, é visível. Você está vendo o Evangelho sendo pregado de forma que você pode tocar, física. Você pode tocar, você vai comer o pão, você vai beber o cálice, você vai enxergar os sacramentos, os elementos, melhor dizendo, sendo ali consagrados. Vamos orar por isso. Então, essa, irmãos, é uma questão muito importante que nós vamos ver, inclusive, daqui a pouco. Eu espero que com essa ilustração tenhamos entendido bem. E me permita entregar para essa pergunta 2 aplicações, irmãos, melhor dizendo 3. Primeiro, lembre-se que a fé é um presente de Deus. E quando a gente se lembra que a fé é um presente de Deus, meus irmãos, que ela vem do Espírito Santo e não de nós mesmos,
Isso nos deve levar a uma vida de humildade e de gratidão ao Senhor, né? Lembre-se sempre disso. Você foi salvo não por mérito nenhum que está em você mesmo, mas porque Deus graciosamente te alcançou. E que essa lembrança torne você bem humilde e grato ao que Deus fez por você. Em segundo lugar, devemos valorizar a pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então devemos valorizar a pregação do Evangelho, porque ela é fundamental para o nascimento de um novo crente e para o crescimento da fé. Nós somos alimentados, assim como fomos gerados pela palavra de Deus. Então, valorize a pregação do Evangelho. Sempre que você puder, compareça na pregação autorizada do Evangelho aqui na igreja, se alimentando por meio da palavra de Deus, e também anuncie este Evangelho, pregue esse Evangelho, que tem o poder de salvar as pessoas. Não pense que convencer as pessoas aí fora vai ser por causa da sua argumentação, do seu poder de concatenação de ideias, lógico, não. Faça a sua parte, pregue o Evangelho, que o Espírito vai chamar aqueles que lhe pertencem. Em terceiro, irmãos, considere corretamente os sacramentos para que você tenha a sua fé fortalecida. Há uma ênfase na igreja evangélica brasileira de entender o sacramento simplesmente como um rito memorial. Você olhar para ali e fazer um exercício da memória para lembrar, mas não é só isso, tá? É mais do que isso. É por meio dos sacramentos, irmãos, nós estamos recebendo graça da parte de Deus. Então, temos visto aqui que a fé, que nos permite participar de Cristo, de todos os seus benefícios, é um dom do Espírito Santo e também é produzido em nossos corações pela pregação do Evangelho. Vimos isso somente aqui na pergunta 65. Nós vamos ver agora na pergunta 66 que a fé que nos permite participar de Cristo e de todos os seus benefícios é também fortalecida pelos sacramentos. E a pergunta 66, irmãos, é a seguinte: você pode ver no grupo lá do WhatsApp, a pergunta 66, no grupo da igreja. Que são os sacramentos? E a resposta é a seguinte: que são os sacramentos, melhor dizendo? São visíveis e santos sinais e selos. Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles. Essa promessa é que Deus nos dá, de graça, o perdão dos pecados e a vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. Então, o que são os sacramentos? São visíveis e santos sinais e selos. Deixa eu explicar para você aqui essa pergunta 66 e a resposta do Catecismo de Heidelberg. A resposta parece ser muito curtinha e concisa, mas ela tem uma grande profundidade, meus irmãos. E nós estamos vendo aqui que os sacramentos são sinais e selos visíveis e santos de que Deus estabeleceu uma forma de nos ajudar. E essa forma foi a entrega de seu Filho Cristo Jesus, o Evangelho. E, irmãos, nós recebemos tudo isso em nossos corações, que são transformados pela mensagem deste Evangelho. Veja, eu vou convidar você a ler 2 textos apenas para essa segunda pergunta, e as próximas 2 perguntas são as 67 e 68, elas já estão respondidas na exposição das perguntas 65 e 66, porque a essa altura eu já disse para os irmãos que os sacramentos nossos são o batismo e Santa Ceia, né? E a última pergunta vai falar sobre isso. Nós já adiantamos aqui à medida que fomos expondo. Então, veja, abra o primeiro texto por bondade, Gênesis 17, versículo 9. Nós vamos ler até o versículo 14, texto conhecidíssimo de todos nós, onde os sacramentos do Antigo Testamento foram entregues. Nós sabemos, né, que lá no Antigo Testamento nós tínhamos também 2 sacramentos: a circuncisão, é circuncisão mesmo, a circuncisão que nós vamos ler aqui, e a Páscoa, tá? Circuncisão e Páscoa, que foram atualizados e substituídos pela Santa Ceia, pelo batismo, melhor dizendo, primeiro, e segundo, Santa Ceia, tá bom? Então, circuncisão e Páscoa,
batismo e Santa Ceia. Vamos lá, Gênesis 17, a partir do versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, todo escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, o primeiro texto aqui, o texto da circuncisão, a estipulação da circuncisão. Vamos ler agora um texto no Novo Testamento, e depois nós vamos analisar esses textos, os dois, à luz da resposta, irmãos, à pergunta 66. O segundo texto é Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Esse é mais curto, nós vamos ler novamente a uma só voz. Hebreus 9, 24. Vamos lá, irmãos? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha só, irmãos, os sacramentos são descritos aqui na pergunta 66 como visíveis e santos sinais e selos. Essa foi a descrição que nós vimos lá em Gênesis 17, 11, onde a circuncisão foi apresentada como sinal da aliança entre Deus e Abraão. Então, nós temos um sinal de entrada na comunidade pactual, que era a circuncisão, e o sinal de permanência, que era a Páscoa. Quando nós passamos para a nova aliança, isso continua. O sinal de entrada, o batismo, e o sinal de permanência, que é a ceia do Senhor. Veja que todos estes sinais são visíveis. Assim como a circuncisão serviu como este sinal físico da aliança espiritual com o antigo Israel, os sacramentos do Novo Testamento, batismo e Santa Ceia, servem como sinais visíveis da nova aliança em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, veja bem, a promessa do Evangelho, assegurada por estes sacramentos, é que Deus, por sua graça, nos oferece o perdão dos pecados, vida eterna, tudo isso por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. É o sinal e o selo. Aliás, eu queria, irmãos, falar um pouco sobre isso. Lembre-se que nós lemos agora Hebreus 9, 24, que enfatiza que Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas que ele entrou no céu, e lá no céu ele nos apresenta diante de Deus. Essa salvação é assegurada por Cristo. E ele nos mandou o seu Espírito, e veja, deu sinais visíveis dessa realidade através dos sacramentos, e nos selou. E esse aspecto aí do selo é importante, não é? Você é selado com o Espírito Santo, e os sacramentos funcionam como uma forma de expressão desse selo. O que é o selo? Deus colocou lá uma marca em você. Essa marca serve para algo. E eu queria trabalhar essa ilustração para que isso ficasse bem claro para você. Imagine aí que você recebeu uma carta muito importante. E essa carta contém uma mensagem crucial aí que pode conduzir você em algum aspecto importante aí da sua vida. No entanto, para garantir a autenticidade da mensagem,
o remetente colocou lá na carta um selo de cera. E este selo que foi colocado vai fazer o que, irmãos? Vai representar a promessa do remetente e vai representar também a autenticidade da mensagem. Está selado. Então está garantido ali o quê? A promessa do remetente e a autenticidade da mensagem, a garantia da mensagem. Serve como um sinal o quê? Visível da integridade do remetente e também da veracidade da mensagem. Da mesma forma, meus irmãos, os sacramentos funcionam como um selo da promessa de Deus para nós, que garantem a promessa do Evangelho por meio do sacrifício de Cristo na cruz, que não entrou em um santuário feito por mãos humanas, entrou no céu, está lá intercedendo por Deus em nosso lugar, para nós. E nos oferece pleno perdão, irmãos, e salvação e vida eterna. Ou seja, cada vez que nós participamos dos sacramentos, nós estamos lembrando da autenticidade da promessa que nos foi entregue. Nós estamos lembrando que Deus é verdadeiro e fiel para cumprir o que Ele promete. Como é uma bênção, então, sabermos disso, recebermos essas, irmãos, preciosas informações. Me permita, então, aplicar essa segunda pergunta do seguinte modo, da forma mais simples possível. Valorize os sacramentos como selo da promessa de Deus. Às vezes, irmãos, a gente entristece, né, quando... não é o caso da nossa igreja, graças a Deus, né? Você vê que dia de Santa Ceia a igreja está cheia, né? Cheia, você vê a fila dos irmãos aqui, é tão bonito, né? A igreja cheia, é um domingo especial, um domingo que nos marca, que é importante, que entendemos essa importância e devemos permanecer assim. Por quê, irmãos? Porque da mesma maneira que um selo autentifica a mensagem, os sacramentos autentificam a promessa do Evangelho. Eles nos lembram que as promessas de Deus são verdadeiras e seguras, fortalecem a nossa fé. Então você está ali participando do sacramento, você está recebendo graça da parte de Deus para a sua luta contra os seus pecados, para as suas dificuldades, você está ali sendo lembrado de que o Deus que prometeu é fiel e que vai cumprir, e que vai te fortalecer, está com você, te marcando por meio do Espírito Santo e lembrando isso por meio dos sacramentos. Então valorize os sacramentos como promessas dessas garantias que Deus tem para nós, irmãos. Se vocês olharem agora, por bondade eu convido que façam isso, as últimas duas perguntas já foram devidamente respondidas, as 67 e 68, porque na verdade elas são mais afirmações do que perguntas, conforme o catecismo nos entrega. Está lá no grupo da igreja, lembre-se que a gente viu até aqui que a fé, que nos permite participar de Cristo e todos os seus benefícios, é um dom do Espírito Santo, que é produzido em nossos corações pela pregação do Evangelho e que nos fortalece por meio dos sacramentos. Vamos ver as perguntas 67 e 68? Eu vou ler a pergunta e nós vamos ler juntos, irmãos, a resposta da pergunta 67, tá bom? Eu vou ler a pergunta sozinho e juntos lemos a resposta a 67. Então, tanto a palavra como os sacramentos têm a finalidade de apontar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como o único fundamento da nossa salvação. Vê que a pergunta já é quase que uma afirmação, né? E aí o que é que ele vai afirmar na 67? Vamos ler juntos, aqueles que têm a possibilidade? Sim, pois o Espírito Santo ensina no Evangelho e confirma pelos sacramentos que toda a nossa salvação está baseada no único sacrifício de Cristo na cruz. Amém. E agora vamos ver, pergunta 68, eu vou ler a pergunta e nós lemos a resposta, que também já foi exposto. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Leamos a resposta. 2, o santo batismo e a santa ceia. A igreja católica vai dizer que existe 7 sacramentos, é um monte de sacramento e tal. Então, muito cuidado com isso, tá? Para a gente não confundir essas questões, questão de sacramento. Alguém levantou? Perdão, irmão. Pode falar. Pode falar, Eliseu.
que o Catecismo Maior, quanto ao batismo, ele vai dizer que ele é um sacramento, mas no caso que ele não deve ser administrado a quem está fora do pacto. No caso de adultos, que eles deveriam primeiro professar a sua fé, em vida e obediência também, mas que no caso das crianças, elas podem ser batizadas por conta de que elas estão dentro da aliança, se um dos pais estiverem contidos nesta aliança. Sim. A minha dúvida é com relação a quando é instituída a circuncisão, lá com Abraão, Deus ordena que seja também circuncidado, por exemplo, os escravos dele, tanto aqueles que foram comprados. Nesse caso, era porque a bênção, o pacto que foi feito com ele também se estendia à posse de Abraão, no caso, porque hoje, por exemplo, não, no caso nosso não é assim. Por exemplo, meus irmãos, um exemplo, eles não têm parte com isso, apenas meus filhos. Os meus filhos podem ser, meus irmãos não posso dizer assim, meu irmão, eu estou dentro do pacto, então eu vou batizar meu irmão. Meus filhos eu posso entregar. Como é que se deu essa relação assim? Eu não sei se eu compreendi sua pergunta, mas a relação continua exatamente a mesma. Nós, os nossos filhos, precisam receber o sinal e o selo da aliança, especialmente as crianças, da mesmíssima forma como na antiga dispensação, os crentes, o Israel e os seus filhos deveriam receber também o sinal da aliança. Então, obviamente que um filho de descrente, né, se fosse um gentio, para usar a figura aí da antiga dispensação, ele não vai ser batizado, a não ser que ele fizesse parte da família aliança estendida, achegando-se a Israel, etc., da forma como você mencionou. Então, na verdade, continua funcionando, guardadas, obviamente, as diferenças, né, da mesmíssima forma. Tá bom, Eliseu? Muito bem, irmãos. A fé nos permite participar de Cristo, que nos permite participar de Cristo e todos os seus benefícios, é um dom do Espírito, produzido em nossos corações pela pregação do Evangelho, e é fortalecida pelos sacramentos. Que Deus nos ajude a guardar essa ideia preciosa e meditar nela durante a semana.